Muito boa tarde. Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme. Eu venho ali do Instituto Superior Técnico, eu venho da Informática. Ouve-se mal. E agora? Está melhor? Ok. Se estiver bem, assim, eu tento ficar direito. Então, eu trabalho numa área que pode-se considerar parte da inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma área muito grande, é muito vasta. Portanto, eu trabalho numa área pequenininha, que é a área de ciências computacionais, ciências sociais computacionais. Eu tento fazer modelos de comportamento para perceber como é que as pessoas cooperam, porquê é que cooperam mais, ou como é que nós conseguimos promover a cooperação em situações onde essa cooperação não existe, nomeadamente em acordos sobre mudanças climáticas, como é que nós devemos organizar os acordos para maximizar a probabilidade de cooperação. Eu trabalho nessas áreas que envolvem dinâmicas populacionais de agentes inteligentes e é aí que eu uso as técnicas da inteligência artificial. Mas é uma área muito vasta. Como o professor acabou agora de dizer, o que surgiu de novo nesta área da inteligência artificial foi precisamente o facto de que até há muito pouco tempo toda a inteligência artificial, vamos imaginar que nós queremos fazer um controlador de um carro autónomo. A ideia era construir todos os passinhos do algoritmo, dizer o que fazer nesta situação, nesta situação, nesta situação, nesta situação. É fácil imaginar que quando o problema cresce, é difícil arranjar um algoritmo onde o investigador que está a escrever o código, esqueci-me deste ponto. Então acrescentava. E isto não escalava bem, é um problema. Então voltou-se um bocadinho atrás à ideia de aprendizagem, esta ideia de aprendizagem automática, onde a partir de dados, de muitos dados e de uma capacidade computacional até agora inexistente, permitiu criar algoritmos que efetivamente aprendem. Portanto, a ideia é ter um conjunto de dados que serve de input. Existe ali uma caixa negra, que pode ser, por exemplo, uma rede neuronal, que é algo que tem nós e ligações, não interessa muito bem como funciona, mas o que é certo é que depois de dar muitos dados, eu tenho um output que é, por exemplo, conduzir o automóvel. E o que é preciso para fazer isto? É preciso, de certa forma, treinar esta rede neuronal. E este treino envolve muitos dados, é uma técnica de força bruta, onde eu necessito muitos dados, muito poder computacional para conseguir fazer com que um carro se conduza, ou, por exemplo, se eu quiser fazer reconhecimento de imagens, por exemplo, se eu quiser distinguir um gato de um cão, o que eu faço é introduzir muitas fotografias de gatos, muitas fotografias de cães. Essas imagens estão classificadas, é o que se chama aprendizagem supervisionada, ou seja, como se tivesse alguém a dizer isto é um gato, isto é um cão, isto é um gato, isto é um cão. E ao fazer isto eu vou treinando esta rede neuronal para que mais à frente eu possa lhe dar um gato e ele grite gato. Okay? Mas se nos perguntarem como é que ele faz isto, é o que se perde, nós não sabemos. Portanto, se eu quiser perceber qual é intrinsecamente, o que é que está guardado nessa rede neuronal, ninguém percebe. Portanto, é essa a ideia. Nós ganhamos poder, mas perdemos, de alguma forma, explicabilidade. Nós não conseguimos explicar porque é que isso acontece. E esta técnica, que de certa forma é como se fosse uma aprendizagem estatística, isto nós estamos a recorrer a técnicas de estatística perfeitamente standard, com uns pozinhos novos que entretanto apareceram. Esta técnica estatística oferece-nos capacidade que nós nunca tivemos. Tanto, por exemplo, na área médica, por exemplo, imagiologia médica, nós conseguimos fazer coisas que não conseguimos fazer antes. Nós conseguimos, os carros autónomos é um exemplo, tradução automática é outro exemplo, o facto de nós conseguimos imediatamente pegar num texto em inglês e traduzi-lo para português, e se nós virmos, por exemplo, os serviços que a Google oferece, é arrepiante. É claro que aquilo não está perfeito, mas é arrepiante como já conseguimos fazer isso. E se forem entre línguas mais standard, digamos assim, mais usadas no mundo, inglês, francês, o impacto ainda é maior. Portanto, nós estamos a avançar muito depressa usando essas técnicas de força bruta. Estas técnicas de força bruta, naturalmente, têm limitações. Eu não consigo fazer muito sem dados, como o professor estava a referir. Eu preciso de muitos dados, criando este aglomerado, esta vantagem para quem tem muitos dados. E isso é ainda mais impressionante quando nós percebemos
que estas empresas, que o professor Martins referiu, estas empresas ganham pelos dados que têm, mas não ganham linearmente. É como se o retorno de um algoritmo cresce supralinearmente com os dados que se têm. Ou seja, quanto mais dados eu tenho, maior é o meu retorno, mas isso é maior do que seria esperado se o retorno crescesse linearmente. Isso faz com que haja um aglomerado. Portanto, quantos mais dados eu tenho, maior eu fico, e este crescimento, este maior, não cresce proporcionalmente aos dados, cresce mais depressa que os dados. Isto cria o aglomerar, estes monopólios gigantes. Isto pode ser bom ou mau, não é? Nós podemos pensar nisto como uma coisa terrível, mas é preciso convém sempre termos em conta que os benefícios da inteligência artificial, no meu entender, são sempre muito maiores, não serão muito maiores do que os problemas que pode criar, mas é preciso ter em conta esses problemas. Portanto, um problema que pode criar, e eu estou a dar aqui algumas deixas para a discussão, é naturalmente a criação desses monopólios a nível global, esses monopólios que são maiores que os próprios Estados, que têm orçamentos de investigação 20 ou 30 vezes maiores que os Estados Unidos, por exemplo. A Amazon tem um investimento em matemática e computação que é 20 vezes maior do que os Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de competição que não é perfeitamente clara. Outro aspecto que é muito importante é que quando nós temos uma revolução tecnológica desta natureza, nós temos um impacto grande ao nível do tecido laboral. E isso é preciso ter em conta. É preciso prever que existirá um número muito grande de trabalhos que serão possivelmente substituídos por outros. E essa substituição, portanto, a passagem de trabalhos muito repetitivos para a passagem para trabalhos de computação mais elaborada, não é um para um, não é? Portanto, vai haver ali muitos trabalhos, muitos empregos que vão desaparecer e a substituição não é direta. E, portanto, há aqui um desafio da sociedade para conseguir resolver esse problema. Também, se isso é verdade, também teremos, em princípio, a inteligência artificial a empurrar o sistema para algo cada vez mais desigual. Portanto, a desigualdade na riqueza, o que se espera e os estudos que existem indicam que deverá levar as nossas sociedades para uma desigualdade da riqueza maior. Outro aspecto que é importante também do ponto de vista de democracia e cidadania, que também é outro aspecto que é importante ter em conta aqui, é que quando nós olhamos para eleições e vemos, por exemplo, o exemplo da Cambridge Analytica, onde temos empresas a influenciar diretamente o voto do cidadão, esse é um exemplo, mas é um exemplo que é pernicioso de alguma forma, mas nós não precisamos de ir para esse exemplo. Se nós pensarmos, por exemplo, na forma como o algoritmo que a Facebook usa para sugerir notícias ou amigos ou o que quer que seja, é um algoritmo que assume, possivelmente corretamente, que o objetivo é oferecer algo que o utente deseja. Portanto, se existir alguma tendência nos seus dados que mostra que a pessoa X tem apetência para ler notícias deste espectro político, então provavelmente eu vou empurrar mais notícias desse espectro político. Ora, essa tendência leva naturalmente a uma polarização da rede que une o cidadão e as notícias que lê. E, portanto, leva a um algoritmo que é perfeitamente razoável, leva a que haja uma polarização da sociedade entre pessoas que leem este tipo de notícias e aquele tipo de notícias. Eu tenho uma amiga que fez o seguinte exercício e é bastante interessante. É criar uma conta falsa do Google, não é uma conta falsa, uma conta adicional do Google e treinar o algoritmo, ou neste caso o seu browser, onde nós lemos as notícias, para um espectro político. Neste caso, um espectro político definido nos Estados Unidos. E a pessoa vai lendo notícias daquele espectro político. 3 semanas depois, o mundo que aquela janelinha oferece é um mundo diferente do que ela partiu. As notícias que nós estamos a ver já não são as mesmas. Aquilo que o Facebook e o Google oferecem já não são as mesmas. Nós já estamos vocacionados para um lado do espectro político. Ou seja, há alguma coisa de errado, foi implícito. Não, simplesmente o algoritmo está a dar aquilo que nós procuramos. Isso traz problemas, não é? Porque se há uma notícia que, vamos imaginar, que é falsa, pode até haver um desmentido. Contudo, esse desmentido não vai aparecer no ciclo de notícias
do outro lado do espectro político. Portanto, é como se criássemos duas comunidades, neste caso republicano-democrático. Portanto, esse é um aspecto a ter em conta. Não é preciso pensar em algoritmos maliciosos para ter impactos que, pura e simplesmente por auto-organização, levam a uma distribuição de preferências que provavelmente não é aquilo que nós desejamos. Outro aspecto que é importante ter em conta, para além desse aspecto da polarização, é a utilização da inteligência artificial, por exemplo, na justiça. E isso é interessante. Nós podemos olhar para o futuro como uma espécie de sociedade híbrida, onde nós temos decisores que usam ferramentas de inteligência artificial como apoio ao processo de decisão, que é uma coisa perfeitamente razoável. Contudo, já há vários exemplos onde é demonstrado que, dado algum enviesamento nos dados, porque não é preciso não esquecer, a inteligência artificial é um conjunto de algoritmos. Aquilo é um artefacto, não é inteligente no sentido de que aquilo tem uma inteligência como a nossa. Não é? Portanto, aquilo só faz aquela coisa muito específica, não faz mais nada. E neste caso vamos imaginar que eu quero ter um algoritmo que me ajuda a calcular a probabilidade de reincidência de alguém que está a ser julgado no tribunal. Eu posso pegar em todos os dados do passado, treinar uma rede neuronal sobre isso e diz-me que uma pessoa com estas características tem uma probabilidade de reincidência de X. Logo, o juiz pode perfeitamente dizer, então eu vou dar X ou Y anos de prisão à conta disso, ou vou libertar a pessoa ou não. Ok, esta ideia, por mais inocente que possa parecer, é razoável. Basear os dados, basear as nossas decisões hoje naquilo que aconteceu no passado com ajuda quitada, digamos assim, da estatística. Ok, mas vamos imaginar que esses dados estatísticos, esses dados que são dados que alimentaram essa rede neuronal, têm um enviesamento. Se esse enviesamento, por exemplo, vamos imaginar que esses dados têm o código postal. Este é um exemplo clássico que eu dou aos meus alunos. Este exemplo foi mostrado. Ou seja, tem lá o código postal e, portanto, basicamente o que acontece é que pessoas que nasceram naquele bairro mais delicado, o algoritmo dava imediatamente uma probabilidade de reincidência maior e a pessoa ficava mais anos na prisão. Isto, do ponto de vista legal, é arrepiante, não é? Portanto, não interessa o que é que eu fiz, não interessa o meu percurso. Se eu nasci ou cresci no bairro X, eu fico mais anos na prisão. É claro que se existir uma correlação, como existe nos Estados Unidos, entre o bairro e o tom da pele, então aí a coisa ainda fica mais... ainda se consegue pensar outro nível da discussão. Há alguma coisa de errado com o algoritmo? Não. Há muita coisa de errado na aplicação do algoritmo. Mais uma vez, aqui, não é o algoritmo que tem de ter princípios éticos. O princípio ético está na utilização dos algoritmos, a forma como se treina os algoritmos. Portanto, não há nada de intrinsecamente inteligente no algoritmo. O algoritmo é uma espécie de correlação esperta dos dados estatísticos. Isso é um aspecto importante. Como é que nós podemos inverter esta dinâmica? É importante deixarmos de ver a inteligência artificial como uma espécie de caixa negra que só alguns indivíduos percebem e ainda mais, por exemplo, neste caso da justiça, isto foi oferecido a um tribunal de um Estado americano onde o código era fechado, portanto nem sequer sabia o que é que lá estava. Portanto, há necessidade de nós, como cidadãos de um país, termos acesso ao código, de alguma forma, ao algoritmo que está por detrás dessas decisões. É importante nós termos isso. É importante haver literacia digital para que possamos perceber e decidir sobre este tipo de informação. Outra coisa que é importante ter em conta é o que nós estamos a oferecer a essas empresas que nos tratam amigavelmente dos nossos e-mails, do nosso calendário e todas essas coisas. O que eu estou a oferecer na prática é muito pequenino. O que eu estou a receber na prática é muito grande. Eu estou a usar software sem pagar, etc, etc. Mas se analisarmos coletivamente o que estamos todos a oferecer a essas empresas, o retorno é muito grande. Portanto, é como se eu sozinho, se eu vos disser que eu não uso o Facebook, eu não uso o Twitter, eu uso o Gmail, não é? Mas eu não uso o Facebook nem o Twitter. Agora, faz alguma diferença? Eu sozinho decidir isto não faz diferença. Ou seja, nós precisamos de alguma forma que o Estado ou outra instituição maior
consiga negociar os dados que nós oferecemos a estas empresas e receber de volta algo que é justo. Nós temos aqui um problema de... Eu estudo teoria de jogos e dinâmicas e conflitos de interesse. Isto é aquilo que se chama um problema de um jogo de ultimátum. Eu estou a oferecer alguma coisa, devo receber alguma coisa de volta. E esse dar e receber, neste momento, não é muito justo. A Europa consegue ir à frente está um bocadinho à frente nesse aspecto, precisamente porque os cidadãos europeus têm uma perspectiva mais interventiva a este respeito. E a regulação em relação aos dados, etc., na Europa, faz com que hoje em dia nós tenhamos esta ideia de os Estados Unidos trata de inovação, a China copia e processa e os europeus regulam. Isto normalmente é dito como uma espécie de piada aos europeus. Eu sinto muito bem nesse papel. Não tenho qualquer problema em pensar como é que essa regulação é feita. Outro aspecto que é importante, por fim, que eu gostaria de realçar, é que a tecnologia pode oferecer uma solução a estes problemas que nós estamos a debater e quando nós pensamos em sociedades híbridas, em que temos seres humanos em populações híbridas com agentes artificiais, sejam agentes artificiais os nossos algoritmos, que nós usamos todos os dias sem nos apercebermos, mas também robôs e outras entidades artificiais, é importante perceber que código é que nós vamos pôr nesses robôs e nesses algoritmos. Esses algoritmos podem ser codificados para o interesse coletivo. Eu costumo dizer aos meus alunos, e há um dito recorrente, que sempre que nós escrevemos um algoritmo, nós estamos a ter uma afirmação ética, nós estamos a fazer um statement ético. E é importante ter isso em conta quando ensinamos os nossos alunos a codificarem coisas que para eles são completamente triviais, mas que podem ter um impacto na vida das pessoas. É muito fácil eu dar a um aluno meu do segundo ano da faculdade, vais ao Twitter e faz um script, um programinha que tira toda a informação que conseguirem encontrar do Twitter. E agora analisa o que é que as pessoas dizem consoante se a afirmação é positiva ou negativa. É muito fácil fazer isto. Estes dados, hoje em dia, podem ser usados para coisas fantásticas, como prever se a pessoa X ou Y tem uma tendência para ter tendências depressivas, por exemplo. Se nós conseguimos chegar lá antes, isso, do ponto de vista médico, é extraordinário. Mas será que nós queremos ter esses resultados, esses dados oferecidos a uma agência de seguros? Provavelmente não. Há aqui muitas questões éticas que não são completamente evidentes. E quando nós codificamos e achamos piada os avanços tecnológicos dos Estados Unidos, já passámos essa fase há muito tempo. Hoje em dia, a inteligência artificial já passou para o uso corriqueiro de qualquer estudante universitário. Consegue-se implementar tudo muito facilmente. Já não é preciso ser o inventor da rede neuronal XPTO para pôr uma empresa a funcionar. Isso está há bibliotecas, toda a gente consegue usar esse tipo de ferramenta. Já não é muito complicado fazer isso. Ou seja, já passámos da fase da descoberta para a fase da implementação. E na parte da implementação, a China é muito mais eficiente. É muito mais eficiente porque tem os recursos humanos para fazê-lo, trabalhando 7 horas por dia, o que quiserem, muita gente a trabalhar e, ao mesmo tempo, tem muitos dados. E isso fez com que eles avançassem muito depressa. Portanto, na China as empresas estão a avançar muito depressa e estão a ousar ir muito além daquilo que o equivalente americano fez. Já não está propriamente a dizer eu vou fazer um WhatsApp chinês. O WhatsApp chinês já faz mensagens, já faz pagamentos, já faz seguros, já faz tudo e mais alguma coisa. Nós temos esta ideia de nós andamos aqui com os cartões Visa, etc, etc. Na China já não há cartões Visa. Portanto, há todo este efeito de pagamento com telemóvel. E agora imagine uma empresa que se dá ao luxo de dizer eu não me importo não só de fazer da Amazon ou do Facebook americano na China, mas eu vou não só fazer isso, mas eu vou levar comida à casa, eu vou unir tudo o que é restaurante e com aquilo que as pessoas desejam. Ou seja, faz todo o processo, desde a motinha que está a andar na rua até ao algoritmo lá em cima.
isso faz com que eles tenham ainda mais dados, porque eles conseguem ter dados não só sobre as transações económicas de cada pessoa, banco, se gosta de batata frita ou não gosta de batata frita, a que horas é que costuma comer, ou seja, todo esse espectro está concentrado na mesma empresa, algo que o equivalente americano está longe disso. Não quer sujar as mãos com essa parte mais tricky, mais difícil de gerir, não sei quantas motas, etc, etc. Mas eu ficaria por aqui. Eu lancei algumas questões. Não falei sobre a regulação, mas isso fica para outras coisas. Obrigado. Ok, muito obrigado.